Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, galera, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Deus, obrigado, Deus. Deus, obrigado por mais uma dádiva de estar vivo, de estar respirando. Que nosso dia ele seja recheado de propósitos e tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. São coisas inexplicáveis que Deus ele vai proporcionando em nossas vidas, né? A gente não tá ligado nos detalhes de forma nenhuma. Nós não estamos ligados nos detalhes. E os detalhes de Deus, ele acontece a todo momento, Os detalhes de Deus, ele está acontecendo. E ontem na igreja eu tive a oportunidade de abrir o culto e eu falei do livro de Hebreus. Eu falei a importância da Bíblia, a importância da palavra de Deus em nossas vidas, né? Então foi em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12. Para vocês verem, Hebreus capítulo 4, versículo 12. O que falava esse versículo, né, meu? Que me chamou muita atenção. Que primeiro, a palavra de Deus ela é eficaz e direta e produz resultado. E produz, galera, produz resultado. Produz muito resultado. Mas o que me chamou muita atenção nessa passagem é o momento que em Hebreus é dito o seguinte: é uma espada de dois gumes, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que corta junta e medula. Então você para analisar, né, gente? Um livro escrito há 2000 anos, escrito há 2000 anos atrás, e os termos usados é tão atuais. Eu sei que muitos de vocês foram entender a questão da medula numa novela que teve da Globo aí na década de 90, não que 90 é muito tarde, mas na década de 2000, se não me engano, acho que era Mulheres Apaixonadas, que a atriz Carolina Dickman, ela raspava a cabeça e tal, e ela veio ter um câncer de medula, né? Medula óssea, né? E aí se tornou popular esse termo, olha só, na década de 2000. E a Bíblia ela já estava escrito na Bíblia, já estava colocado na Bíblia sobre isso, que a palavra de Deus é como uma faca de dois gumes que corta junta e medula. Glória a Deus por isso, né? Aí você começa a ver. Antes, olha só, galera, para ser bem prático, a versão da Bíblia que eu tenho um costume, que eu venho me habituando, é a versão NVT. A
versão nova transformadora. É uma versão em que é mais clara, não tem tantos termos em latim, tantos termos em hebraico. Não que não seja rico isso, não é muito rico sim. Então eu comprei uma outra para estudo, que é bem latente esses termos, esses idiomas, né? Então é mais para aprender mesmo, para entender e aprender. E aí eu te peço o seguinte, ó, a versão ela é NVT e ela é tão... Eduardo, eu tinha uma situação com a Bíblia que assim, poxa, eu não posso tocar nesse livro que eu vou ser amaldiçoado, se eu ler de qualquer forma eu vou ser... Então eu tinha uma visão que era colocada por homens. E aí já é colocada por homens, já entra a nossa interpretação na questão. E não é nada disso. A palavra de Deus, ela é suave. É Ele falando com você. É Ele conversando com você. E ali eu pontuei 7 situações que a palavra de Deus ela me mudou. Me ajudou a ser mais paciente, me ajudou a ser mais agradável, vem me ajudando a conseguir resolver os problemas, que não são poucos, são muitos. Mas quando você está diante de Deus e crê em um Deus tão poderoso, as coisas elas fluem. E fluem na linhagem da forma como Ele o conduz e como Ele quer e como já está escrito. Que desde Gênesis está escrito sobre nós, sobre eu e sobre você. Então me fez me tornar uma pessoa mais agradável. E eu digo para você que a palavra de Deus ela é viva. Tem uma frase que já é meio que clichê, né? Que a Bíblia ela é o jornal do ontem, de hoje e do amanhã. E de fato é. Você pega essa frase que eu acabei de falar aí da questão da... Você fala assim, meu, como é que pode lá há 2000 anos atrás eles utilizarem desse adjetivo, dessa frase, colocar dessa forma? É sobrenatural. E às vezes a gente quer viver o extraordinário e não é o extraordinário de Deus. Então ontem na palavra o Galego ele colocou muito sobre isso. Às vezes a gente quer viver o extraordinário de Deus, e não é de Deus, porque muitas vezes os nossos planos, os nossos objetivos, as nossas ambições, a gente não coloca Deus na frente. A gente é guiado por homens, a gente é guiado pelas redes sociais, a gente é guiado por esse tipo de situação. Então, irmãos, eu peço para você o seguinte: leia a palavra. A palavra ela edifica, a palavra ela te deixa bem mais próxima de Deus. E um outro ponto também que é você ter intimidade, né? Então toda vez que você busca conhecimento sobre qualquer que seja o assunto, você está buscando, além de conhecimento, você está buscando ser íntimo com aquilo. Então eu tava vendo ali a questão dos fãs do Paul McCartney, né? Um ex-Beatles. Cara, tem cara que sabe o ano que o cara veio no Brasil, que música que ele começou a abrir o show no Maracanã, sabe de cor e salteado toda a discografia do cara. Aí eu pergunto, cara, esse é o Deus, cara? E o homem, o supremo, aquele que morreu na cruz por você, onde está o seu conhecimento?
é de ouvir falar. É de ouvir falar. Ainda mais agora no mês de dezembro, isso fica muito mais latente. Porque vem o espírito natalino. E quem me garante que Jesus nasceu no dia 25? A Bíblia em momento algum fala isso. E isso foi colocado por homens. O nosso calendário, ele foi manipulado por homens. Os meses de julho e agosto não era para existir. Mas aí os imperadores, os governantes da época, tinha o acho que era Júlio César. Então fizeram uma reunião, estabeleceram um mês em homenagem a Júlio César, que foi o mês de julho. Fizeram uma outra. Aí vem a vaidade humana. Na vaidade humana, um outro governante de muitas posses, chamado Augustus, se sentiu enciumado e falou assim: por que Júlio pode e eu, Augusto, não posso? Fizeram uma nova reunião e se estabeleceram o mês de agosto em homenagem a Augustus. É duro, né? Isso foi um resumo, tá? Um resumo breve que eu fiz aí. Vocês pesquisam aí pra entender a regra de fato, como ela foi concebida e como ela foi colocada. E aí eu te pergunto sobre aquele homem que morreu na cruz, que sabia que iria morrer para a cruz, que desceu ao Hades, foi crucificado, morto e sepultado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí uma outra situação também que eu me pego a pensar. Se eu tenho uma crença como o budismo, eu consigo ir até o túmulo dele e ele ali está. O fundador, o grande pensante, o grande responsável pela doutrina, pela religião budista. Entre outras religiões. O túmulo ali está. Para os que são adventistas do sétimo dia, a pessoa, o fundador, o princípio da doutrina, existe o túmulo. E ele ali está. O corpo, a poeira, o pó. Do pó viemos, do pó ao pó voltaremos. E aí eu te pergunto, e eu como cristão? Vou visitar Jerusalém, vou visitar o túmulo de Jesus. Ele estará lá? Não, ele não estará lá. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Ele é o único que deixou claro para Pedro que ele é o único homem que Pedro e nós todos, ele é o único homem que andou sobre as águas. E Deus, ele traz essas testemunhas, esses homens, para justamente mostrar que ele é Deus. Então eu acabei falando de diversas explanações, de diversos assuntos, mas a principal mensagem que eu queria passar para vocês é sobre a leitura da Bíblia.
uma dica. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, da água, da luz, de tudo. Tudo é sobre Ti, tudo é para Ti, Senhor. Obrigado. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por permitir falar sobre Teu nome. Pois tivemos diversos mártires, diversos cristãos que na época X, Y, Z, dos séculos passados, não era permitido falar em Teu nome. Não era permitido sequer dizer que você era cristão, que você crê em Jesus, Pai. Eles eram mortos de diversas formas. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento. Entre com providência, Senhor, na vida de todos que aqui estão, Senhor. Vida financeira, saúde, restauração de casamento, restauração daquelas pessoas que têm os seus vícios, como álcool, como drogas, entre o vício do jogo, entre outras coisas, Pai. Mostre o caminho. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Um abraço, galera.